Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para uma aula de matemática. Eu, a professora Arabel, vocês, e vamos trabalhar com a álgebra e a decomposição e a composição de polinômios, né? Então, polinômio é uma sentença matemática que representa uma soma de valores desconhecidos. Como é que isso funciona? Olha só. Objetivos da aula, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Compreender os processos de fatoração nas expressões algébricas. Prof, já sei o que é expressão algébrica, mas e fatoração? Onde é que vai entrar esse negócio aí? Já vai ver. Identificar a fatoração aplicada a polinômios. Vamos relembrar então o que é uma fatoração antes de tudo, tá? Você já deve ter feito algum tipo de cálculo mental, não é mesmo? Não tem alguns valores que você arredonda para fazer a continha e dá mais ou menos a resposta? Então, quando você faz esse arredondamento, né, mais ou menos isso, aquilo, você está fazendo um cálculo mental, usando uma estratégia de cálculo mental, né? Por exemplo, 1,99 é quase 2, né? Então, você arredonda para 2 para fazer a continha, para dar mais ou menos uma noção do valor que você vai precisar ou daquilo que você está procurando, tá? Sabia que uma boa estratégia para isso é usar a fatoração? A fatoração na matemática às vezes aparece como decomposição. Será que elas são a mesma coisa? Você se confunde? Como é que fica isso? Vamos esclarecer as coisas. Observe como representamos o número 36. Então, vamos usar a tabuada. 36 é igual a 4 vezes 9. Tranquilo? 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Então, eu posso ainda escrever mais uma vez o 36 igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui eu estou representando 4 e no 3 ao quadrado representando 9. Nesse caso, 36 foi escrito como um produto de fatores primos. Fatoração em números primos. Isso você já viu também, né? Vamos puxar na memória. Se outra representação fosse escolhida, se ao invés do 4 vezes 9 eu quisesse escrever o 36 de outra forma, 12 vezes 3, 36 também. Só que o 12, eu posso ainda escrever 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, eu não consegui desmanchar esse 12 em 2 vezes 2 vezes 3 e o 3 que já havia aparecido aqui. Como apareceu dois números de cada um e nós temos ali uma multiplicação, podemos responder na forma de potência. 2 ao quadrado, porque apareceram 2. 3 ao quadrado, porque apareceram 3. E, novamente, eu recaio naquela escrita da tela anterior, 36 igual 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A fatoração completa será a mesma. Então, não tem diferença na resposta da fatoração final se você escolheu outra maneira de representar o 36, usando a multiplicação. Ok? Para frente. Usando a fatoração, calcule. Na letra A, 42 vezes 5. Letra B, 58 vezes 3 mais 58 vezes 7. E na letra C, 4x mais 12y. Veja o que você consegue fazer, trabalhar esses valores aí, desmanchar em outros valores e resolver esse exercício.
Vamos ver qual dos valores dessa letra A, B e C que você conseguiu desmanchar, fatorar, decompor para resolver de uma maneira mais prática e mais rápida as continhas que apareceram ali. Na letra A, o 42 eu consigo reescrever usando 40 mais 2. Lembrando que o 42 está sendo multiplicado por 5. O 5, então, multiplica o 40, que é a dezena do 42, e multiplica o 2, que é a unidade do 42. Tá? Vamos brincar um pouquinho com as operações. 40 vezes 5 dá 200, 2 vezes 5 dá 10, 210. Ou seja, 42 vezes 5 é 210. Aqui é uma estratégia de cálculo mental, tá? Que você pode estar usando aí na hora de resolução de contas mais rápidas, tá? 58 vezes o 3 mais o 58 vezes o 7. O 58 está multiplicando dois fatores ao mesmo tempo, né? Dois fatores. Ou seja, o 58 multiplica tanto o 3 quanto o 7. Então, aqui eu pude usar o princípio a propriedade distributiva da multiplicação e mostrar de uma maneira diferente aquela escrita da soma ali da letra B, tá? 58 vezes 3 mais 7, eu tenho aqui 3 mais 7 é 10, 58 vezes 10, 580. Então, bem mais fácil resolver assim do que fazer separadamente cada uma das multiplicações e somar no final. Viu como deu certo aplicando a propriedade distributiva? Letra C. Aqui já tem letrinha junto, vamos pensar um pouco mais. 4x mais 12y. No x, no y não consigo fazer nada. Agora, o 12 eu posso reescrever usando 4 vezes 3. Aí eu encontrei que o 4 multiplica tanto o x quanto o 3, certo? Então eu fiz uma troquinha aqui, ó, né? 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12y. E ficou escrita ali representada. Então, é possível você desmanchar números fazendo a soma deles, como apareceu ali 42 igual a 40 mais 2. É possível a gente desmanchar números, fatorar. Eu gosto de usar essa palavra desmanchar, que dá a intenção, dá a ideia do que a aula está propondo, tá? Reescrever de uma outra forma, usando uma operação. No caso aqui, a fatoração é escrever na forma de produto. Então, quando eu estou fatorando um número, eu vou apenas usar multiplicações, tá? Muitos polinômios podem ser fatorados, podemos escrevê-los como produto de outros polinômios, permitindo simplificação de expressões algébricas. Então, vale reforçar que tudo aquilo que você consegue fazer com os números na matemática, você vai conseguir fazer com as letras. É só ter paciência, calma e tranquilidade e aplicar o funcionamento da ferramenta adequadamente, que vai dar tudo certo. Olha lá. Na fatoração, eu tenho aqui como exemplo para vocês a área de um retângulo. Então, este retângulo ele tem 3 divisões. Cada divisão tem uma medida, A, B e C. E aqui, na largura, eles têm a mesma medida, 3. Então, esse primeiro retângulo, qual é a área dele? 3 vezes A, 3A. O retângulo no meio, qual é a área deles? 3 vezes B, 3B. E o terceiro retângulo, qual é a área dele? 3 vezes C, 3C. A área total não é a soma das 3? Sim, 3 mais 3A mais 3B mais 3C. Nenhum desses termos é semelhante. Um tem A, outro tem B e outro tem C. Não posso somar ninguém, vai ficar representado assim, ok? Ou eu posso agrupar esse 3, como ele está multiplicando o A, o B e o C, eu consigo colocá-lo aqui na forma de uma multiplicação distributiva. 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, mais 3 vezes C, 3C. Porque a soma dessas medidas, A, B e C, é o comprimento do retângulo. Então, duas maneiras de você pensar, separadamente ou já de cara fazendo a soma dos valores que aparecem ali, tá bom? 3A mais 3B mais 3C é, portanto, igual a 3 vezes, entre parênteses, A mais B mais C. O que eu tenho nessa escrita aqui? O polinômio, que deu origem à área, e a forma fatorada desse polinômio, a multiplicação. Lembra-se que estava escrito anteriormente? Fatorar é expressar através de um produto. E o produto é uma multiplicação. Olha ela aparecendo aqui. Tá bom? Ou seja, na forma fatorada, o 3 aparece com destaque.
O 3 apareceu nos três termos, 3A, 3B, 3C. Posso, então, dizer que o fator comum, 3, foi colocado em evidência. Ele foi retirado de cada um dos termos daquela soma e foi colocado aqui, ó, na multiplicação. Tá entendido? Então, ele foi colocado em evidência, porque ele apareceu nos três termos que surgiram ali da soma das pequenas áreas desse retângulo, tá bom? Vou deixar um tempinho para você copiar essa tela e destaque conforme está destacado ali o número 3 e que ele é o termo colocado em evidência. Vamos colocar esse conceito de termo em evidência na resolução deste segundo exercício. Indique duas fórmulas para o perímetro de cada uma das figuras. Então, copie o enunciado e as três figuras aí com as suas medidas. Aqui eu tenho uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Cada lado tem Z e Z, X e X, Y e Y. Aqui eu tenho uma figura de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima e embaixo, N e as laterais M. E por último eu tenho um retângulo de A por B, ok? Deixar um tempinho para você copiar, responder e a gente já corrige.
Acompanhe a resolução e confere com o que você fez aí. A primeira figura tem 2 lados igual a z, 2z. 2 lados igual a x, mais 2x. E 2 lados igual a y, mais 2y. O 2 apareceu nos 3 termos. Logo, é o termo comum e eu posso colocar esse termo comum em evidência no momento da fatoração. Então, o 2 está multiplicando todo mundo que apareceu ali. Ó. Vamos fazer rapidinho a conferência? 2 vezes z, 2z, mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes y, 2y. Então, são duas maneiras de representar a mesma coisa, usando o polinômio e usando a fatoração. Tranquilo? Segunda figura, 2 lados medindo n, 2n, 4 lados medindo m, mais 4m. Agora, eu não tenho explicitamente o 2 aparecendo nos dois membros, porém, eu posso reescrever o número 4 usando 2 vezes 2. Aí, agora apareceu sim um número 2, pelo menos, nos dois termos desse polinômio. Coloco o termo em evidência e o que sobra, o n e o outro 2m, dentro do parênteses, usando ali uma multiplicação. Conferindo se deu tudo certo. 2 vezes n, 2n, e 2 vezes 2, 4m. A forma do polinômio e a sua forma fatorada com o 2 em evidência. Ok? Terceiro, retângulo, 2 lados medindo a, 2a, e 2 lados medindo b, 2b. Aqui eu enxergo direitinho o 2 nos dois termos desse polinômio. Então, a primeira escrita é o polinômio. A segunda escrita é a forma fatorada, tá? Onde eu transformei em uma multiplicação. Prof, então quer dizer que a gente começa pela resposta e chega na conta? É isso aí. A gente começou pela resposta e chegou na conta. 2a mais b é o resultado de 2 vezes, entre parênteses, a mais b. Viu só? Você antes tinha a conta e chegava na resposta. Agora você tem a resposta e chega na conta. E isso é fazer a fatoração. Tá bom? Usando sempre uma multiplicação. Agora observe o polinômio ax mais ay mais bx mais by. Apareceu mais informação aí. Não tem a mesma representação em todos os termos, então vai aparecer uma nova forma de fatorar, ok? Não há fator comum a todos os termos, então como vamos fatorar? Vamos fazer grupos. No primeiro grupo apareceu o a em evidência, um termo comum. No segundo grupo vai aparecer o b como termo comum, ok? Com isso, colocando o termo comum em evidência, apareceu aqui nos parênteses a mesma coisa, x mais y. Ou seja, os dois termos têm um parênteses com x mais y. E isso você já sabe o que fazer, termo comum em evidência. Agora, x mais y é o termo comum. E eu coloco ele numa multiplicação. X mais y vezes a mais b. Forma fatorada do polinômio inicial. Tranquilo? Podemos fazer a verificação usando a multiplicação distributiva. Depois de um tempinho, você confere se está tudo certo, tá? Para realizar essa fatoração, foram feitos grupos no polinômio para poder identificar o termo comum. Por isso, chamamos de fatoração por agrupamento. E aqui o processo que nós usamos. Copia rapidinho isso aí e destaca o tipo de fatoração que aconteceu.
Mais um exercíciozinho para a gente fechar esse conteúdo e você aplicar essa fatoração por agrupamento. Uma professora de matemática tem 4 filhos. Em uma de suas aulas, ela propôs a seus alunos que descobrissem o valor da expressão AC mais BD mais BC mais AD, sendo A, B, C e D as idades de seus filhos na ordem crescente. Importante. Como informação complementar, a professora disse que a soma das idades dos 2 filhos mais velhos é 59 anos. Informação importante. E a soma das idades dos 2 mais novos é 34 anos. Outra informação importante. Qual é o valor numérico da expressão proposta pela professora? Pelo professor de matemática? E aí, resolve com cuidado, com atenção e a gente já corrige. Traduzindo tudo que foi colocado aqui, as informações. A expressão AC mais BD mais BC mais AD, precisamos arrumar isso aí para encontrar o fator comum. A, B, C e D, as idades dos seus filhos na ordem crescente. A soma das idades dos filhos mais velhos, ou seja, o C mais o D, 59. E a soma das idades dos filhos mais novos, ou seja, os dois A mais D, que é 34. Ok? Para frente. AC mais AD, os dois têm A. BD mais BC, os dois têm B. Então, consigo estabelecer aqui um grupo para poder trabalhar com a fatoração. Colocando o A em evidência, o B em evidência, ok? Depois apareceu o parênteses aqui nos dois termos, que me promove mais uma vez colocar um termo em evidência. Assim, aparecendo a nossa multiplicação, que é o que a fatoração faz. Reescreve usando uma multiplicação. 59 vezes 34, 206 anos é a resposta do nosso problema, ok? Vimos então a identificação de polinômios, identificamos em polinômios os seguintes processos de fatoração, termo comum em evidência e agrupamento. Cada um aparece de um jeito à escrita, ok? Nesta aula vimos então um pouquinho sobre a fatoração dos polinômios. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof e até a próxima.